Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Pensei muito bem antes de começar a gravar esse vídeo. Eu nem sei o que eu vou falar, por onde eu vou começar. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pra vocês, porque tô gravando de frente pra janela e tem algumas crianças lá, eu, inclusive eu tenho que falar até mais alto, porque não tenho o que fazer. Bom, gente, eu não sei o tema desse vídeo, não sei qual vai ser o nome, não sei nem por onde eu vou começar, mas eu sinto que eu tenho que começar, tá? Pensando em contar a minha história de como tudo começou. Eu também vou contar de agora. Bom, eu tô fazendo esse vídeo também pra algumas pessoas, não pra algumas pessoas, tô fazendo pra mim, mas eu sinto que eu devo falar muita coisa que às vezes me machuca, mas eu guardo pra mim. Eu acho que tudo começou quando eu tinha uns 12, 13 anos por aí. Tem algumas pessoas que sabem, mas as pessoas nunca sabem por completo o que realmente aconteceu. E tá tudo bem, gente. Só você sabe o que você passou. Se você tá sofrendo com algum problema, não adianta. As outras pessoas que veem isso nunca vai sentir, né, o que você sentiu. Então, eu comecei quando eu tinha 13 anos. Comecei a passar por problemas de depressão. Eu não sabia, gente, eu nem sabia o que era depressão, nem sabia o que era ansiedade, essas coisas. E eu só sei que tudo começou quando eu entrava dentro do quarto. Eu não tinha vontade de sair pra lugar nenhum. Eu só tinha vontade de chorar, gente. Eu entrava dentro do quarto, eu ficava deitado o dia inteiro. Eu não conseguia dormir à noite, eu ia dormir umas 4, 5 horas da manhã. E quando chegava no outro dia, eu acordava umas 2 da tarde, 3 da tarde. Não fazia nada a minha vida inteira. E eu não tinha coragem de contar pra ninguém o que tava acontecendo comigo. Às vezes eu tava quieta e o meu coração começava a acelerar muito, muito. Gente, eu tava com uma blusa e, tipo, a minha blusa ficava assim. E eu não entendia o que tava acontecendo, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu chorava, eu tremia, eu tinha crises. Às vezes quando eu tava sozinha eu não aguentava, gente. Eu achava que eu ia morrer de tanta crise de ansiedade, só que eu não sabia que era crise de ansiedade. Até que eu achei um lugar pra me mostrar o que eu tava sentindo, porque eu precisava avisar pra alguém que eu não aguentava mais, que eu não queria mais aquilo, que eu precisava de ajuda, que se ninguém me ajudasse em algum momento, eu poderia fazer qualquer coisa com a minha vida, que era o que eu mais desejava, gente. Às vezes eu entrava dentro do quarto e eu falava, meu Deus, eu preciso sumir desse mundo, eu preciso acabar com a minha vida. Os meus pensamentos, não tem como explicar, eu era como se fosse outra pessoa. Eu era totalmente fria. Isso, gente, dói tanto falar isso pra vocês, porque às vezes a gente acha que a gente se curou de alguma coisa, mas a gente não se curou. E eu já vou chegar nesse ponto, eu já vou explicar pra vocês por que eu tô falando disso. Eu não sentei aqui pra chegar e falar pra vocês, hoje eu tô totalmente curada, porque se eu falar isso eu vou estar errada. Mas graças a Deus eu tô bem melhor. Porém, se a gente fecha os olhos pra essas coisas, as coisas só pioram. Você fechando os olhos pros seus problemas, as coisas não vão melhorar. As coisas talvez elas só pioram. E foi o que meio que aconteceu comigo. Achei um lugar onde eu poderia ser totalmente eu, falar e postar tudo que eu tava sentindo, que era o Facebook, mas eu fiz a coisa mais errada da minha vida. Gente, lá eu postava tudo, eu postava, ai, eu vou me matar, ai, não sei o quê. E as pessoas viam, só que eu achava que as pessoas iam me ajudar, porque eu precisava de ajuda, mas não, gente. As pessoas só me julgavam. Ai, é drama, ai, ela tá fazendo isso pra chamar atenção. O que eu mais escutava era isso, gente. E chegou um momento que não dava mais. Gente, eu sempre tive um problema desde criança, que eu não sei, eu não entendo. Eu queria muito entender, que eu sempre tive dificuldade em fazer amizade com as pessoas, principalmente meninas, porque ninguém gostava de mim. Gente, aonde eu chegava, ninguém gostava de mim, eu não fazia nada para as pessoas, eu chegava num lugar, eu sentava num lugar e ninguém gostava de mim. Eu sempre arrumei muita confusão na escola, muita confusão. Sempre era alguém querendo me bater, sempre era eu discutindo com alguém. Gente, eu tô olhando lá e me vejo olhar pra vocês, desculpa. Sempre era alguma confusão, mas eu não ligava pra isso, gente. Eu sempre discutia com as pessoas, inclusive, até porque eu nunca fui de levar desaforo pra casa, então eu sempre tava arrumando alguma confusão. Mas o tempo passava, isso me machucava mais e eu ficava pior.
E aí eu resolvi, como eu sempre postava, esses posts chegavam na minha família, nos meus pais. E aí eu nunca cheguei, na época, né, eu nunca chegava e falava, olha, eu tô precisando de ajuda, não sei o quê, porque eu não tinha coragem, eu não sabia como falar isso, gente, pra ninguém. Mas aí os meus pais, a minha família, minhas irmãs perceberam que eu não tava bem. Na verdade, gente, chegou um momento que eu escrevi uma carta que eu queria contar pra minha mãe o que estava acontecendo, mas eu não tinha coragem, eu tinha medo. E chegou um momento que eu escrevi uma carta com palavras horríveis, falando que eu queria me matar, que eu não aguentava mais a vida. E fui e deixei dentro da gaveta, lá da onde, na época, os meus pais tinham um negócio que eles trabalhavam, e eu deixei lá dentro, né? E saí. E a minha mãe leu isso, só que ela nunca falou comigo sobre isso. Inclusive, ela só mais pra frente, quando eu comecei a falar, quando eu fiquei mais aberta com ela sobre esse problema, que ela veio me contar. Chegou um momento que eu falei, que eu cheguei na minha mãe e falei que eu precisava de um psicólogo, que não tava mais dando, que eu precisava de ajuda de psicólogo. Porém, gente, eu nunca cheguei aí naquela época, dos meus 13, 14 anos. Beleza. Na minha época dos 14 anos, eu repeti na escola. Foi na minha época dos 14 anos. Eu tava no primeiro ano, eu era adiantada na escola. E eu repeti. Gente, eu tinha minhas amigas. Eu não tinha forças, mas eu tinha as minhas amigas que me davam forças. Quando eu repeti, que eu vi que todo mundo passou menos eu, foi um baque pra mim, gente. Eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Infelizmente eu caí numa sala que ninguém gostava de mim, e esse foi o pior ano da minha vida, que foi o ano de 2018. Eu não queria contar sobre isso aqui, mas eu vou contar só por cima, né? Com 13 anos eu entrei em um relacionamento, esse relacionamento acabou com a minha vida, enfim. E aí eu entrei pra essa sala, e as meninas dessa sala simplesmente me odiavam por causa desse menino. E ninguém gostava de mim, gente, ninguém. Só que eu tava em um momento da minha vida que eu não tinha mais brilho. Eu achava que eu não tinha mais brilho, eu não tinha mais luz. Tipo, eu precisava só de um amigo, só de alguém. E eu chegava lá, gente, toda vez que eu chegava era alguma coisa, tipo, era piadinha, sabe? Aquilo me machucava, aquilo me doía e eu não aguentava mais e eu guardava aquilo pra mim. Aí eu cheguei, gente, eu não tinha literalmente ninguém. Eu descia pro intervalo da escola e eu ficava sozinha o dia inteiro em pé. E eu via as meninas passando, jogando piada e eu pensava, como que pode alguém ter um coração tão podre assim? Que eu nunca faria isso, mesmo se eu não gostasse de alguém. Se eu visse uma pessoa passando por algum problema, eu nunca deixaria ela só, gente, nunca. E às vezes eu entrava pra dentro do banheiro e eu ficava lá dentro do banheiro até o intervalo acabar. Nessa época, ainda pra piorar, eu tava sem celular, o meu celular tinha quebrado, então eu ficava muito mal na escola. Gente, essa escola me deixou trauma por muito tempo mesmo. Eu peguei um trauma dessa escola que eu não consigo nem olhar mais. E aí eu entrava pra dentro do banheiro e as meninas sabiam que eu tava lá. E elas ficavam lá dentro do banheiro, tipo, jogando piada também. Até que chegou um momento que eu não aguentei mais, gente, que foi um momento que eu cheguei na escola e eu não queria descer pro intervalo, só que não podia ficar na sala. Então eu desci. Quando eu subi pra sala, a minha cadeira tava toda suja de giz e tava escrito meu nome bem grandão na lousa. Eu não lembro o que tava escrito, mas era alguma coisa ruim. Aí quando eu vi aquilo, gente, tipo, pra mim acabou, sabe? Enfim. Vim embora pra minha casa, eu cheguei muito mal, muito mal. Cheguei chorando, eu cheguei pra minha mãe, comecei a chorar muito, falar que eu não aguentava mais aquilo que tava acontecendo comigo e que eu não queria mais entrar naquela escola porque aquilo tudo tava acabando comigo. Gente, eu já tinha depressão, eu já sofria com isso, eu já sofria com as pessoas na internet, porque às vezes eu pedia ajuda na internet e as pessoas falavam que era drama, que às vezes eu saía com as minhas irmãs, saía pras festas e as pessoas falavam, engraçado uma pessoa que tem depressão sair pra curtir. Gente, toda vez que eu saía pra curtir, eu nunca curtia de verdade. Porque todas as vezes que eu ia pras festas, ainda mais quando eu bebia, que eu ia pra festa, eu tinha crise de ansiedade, eu chorava.
E eu não sabia que aquilo era crise de ansiedade. E aí eu cheguei na minha casa e eu comecei a chorar. Eu falei que eu não aguentava mais, que eu não queria ir pra escola. Aí eu pedi pra ficar uma semana em casa. Só que eu não tava mais aguentando, porque não era só aquilo, gente. E é uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. A depressão, não tem como explicar como ela chega na sua vida, sabe? E as pessoas colocavam tanto na minha cabeça que aquilo era drama, que às vezes eu não entendia. Às vezes eu falava, meu Deus, por que eu tô assim? Será que isso realmente tá acontecendo comigo? Será que eu realmente tenho esse problema? E eu não sabia o que fazer, gente. Não sabia o que fazer. E teve um dia que eu fiquei em casa sozinha e eu precisava falar pras pessoas, eu precisava falar pelo menos pra minha família que aquilo não era, sei lá, coisa do demônio. Também, gente, logicamente, não é depressão, não é de Deus, não adianta, né? Mas que eu precisava de ajuda. E aí, gente, chegou um momento que eu não sei o que aconteceu comigo. Eu já me cortava, esqueci de dar esse detalhe pra vocês. Eu me cortava, eu tenho um ponto aqui que eu já vou chegar, eu já vou contar pra vocês. O meu braço inteiro já foi cortado, eu já tentei me matar. E nesse dia eu resolvi cortar o meu rosto. Vou ver se eu encontro fotos pra colocar pra vocês. Eu cortei aqui no meu rosto porque eu queria que eu queria deixar bem nítido pros meus pais que eu não tava bem. Quando minha mãe chegou em casa, que ela viu aquilo, ela ficou muito mal, a minha família ficou muito mal. A minha família me apoiou, gente. As pessoas, assim, tinha pessoas que falavam, eu sou a sua melhor amiga. Batia no peito falando que era minha melhor amiga. Eu sumi da escola, não entrei mais naquela escola depois daquele dia. Eu não conseguia mais, gente, eu tô tremendo. Eu só ficava deitada o dia inteiro, eu nem comia direito, sabe? Eu não saía, a minha vida tinha apagado, era como se eu já tivesse me matado faz tempo. Mas eu ainda tava aqui. E eu só ficava deitada e eu não fazia nada da minha vida. Aí as pessoas falavam, nossa, você é tão bonita, por que você tá fazendo isso? Nem bonita eu me sentia, gente, primeiramente. Então, e não é questão de beleza, é questão de sentimento. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. E aí eu tinha um amigo, eu não quero dar muito detalhe disso, né? Mas quando eu parei de estudar, ele sempre se preocupou comigo. E ele era uma pessoa tão feliz, ele passava alegria para as pessoas, sabe? E ele sempre me dava conselho, ele falava, volta pra escola, só que eu não tinha mais forças pra isso. Até que em 2019 ele se suicidou. Fiquei tão mal, gente. Porque eu tava num momento tão difícil da minha vida que eu precisava de ajuda que eu nem percebi que ele precisava de ajuda. E eu poderia ter ajudado ele, sei lá, eu poderia ter voltado pra escola. Infelizmente eu não fiz isso, eu não pude ajudar ele. A gente já tinha se afastado, a gente nem se falava mais direito. E por muito tempo eu me senti culpada por isso, eu sonhava com ele toda noite. Foi muito difícil pra mim. Enfim, eu fiquei 1 ano sem estudar, não conseguia mais voltar pra escola. Gente, hoje em dia eu não tenho raiva de ninguém, literalmente ninguém. Ainda mais essas meninas, até porque eu sinto que cada ano que passa, cada dia que passa é uma evolução. E talvez elas tenham se arrependido. Eu já fiz muita coisa na minha adolescência que eu me arrependo tanto. Todo mundo erra, todo mundo é humano. E aí, em 2019, eu resolvi recomeçar a minha vida porque eu era tão nova, eu tinha apenas 15 anos, eu precisava mudar de vida, gente. Eu precisava voltar pra escola, eu precisava ser alguém. Eu precisava realizar os meus sonhos, que era ser advogada. Tá aqui, né? Que sempre foi o meu sonho, gente. Eu acho que eu só consigo ser eu 100% na frente das câmeras. Enfim, por isso que eu tô aqui, querendo mostrar quem eu realmente sou, gente. Porque muita gente, ainda mais hoje em dia, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, muita gente me vê e muita gente me julga. Às vezes as pessoas escutam uma coisa sobre você e ela nem te conhece. Mas as pessoas inventam histórias sobre você e você acaba sendo isso para essa pessoa. E eu quero passar isso aqui na internet, que eu não sou isso. Gente, eu não sou metida e eu não falo com as pessoas por isso. Eu não falo com as pessoas por tudo que eu já passei. Eu criei um bloqueio emocional dentro de mim e que eu, por algum motivo, achei que eu tinha me curado disso, mas eu não me curei disso. Aliás, parece que piorou.
E eu criei um bloqueio, gente. Hoje em dia eu não tenho amigas, assim... Se eu falar pra vocês que eu tenho amigas, eu vou estar mentindo. Amigas mesmo, de verdade. Eu tenho colegas, eu tenho aquelas pessoas que estão comigo nos momentos bons. Mas, tipo assim, a pessoa pra mim chegar e falar, olha, tá acontecendo isso comigo, eu não consigo mais porque eu criei um bloqueio. E eu criei esse bloqueio, gente, porque quando eu conseguia conversar sobre isso, ninguém me escutava, sabe? Eu pedi, não tô falando da minha família, porque a minha família foi a única pessoa, as únicas pessoas que me escutaram, que eu sou grata pelas minhas irmãs, pelos meus pais, que sempre estiveram comigo. Eles sim sabem 100% do que eu passei. E eu resolvi recomeçar minha vida em 2019. 2019 foi o ano melhor pra minha vida. Eu passei por muito tempo sofrendo e eu fui pra uma escola longe de onde eu moro. Fui recomeçar, conheci pessoas novas e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Vivi um momento muito bom, 2019 foi um ano muito bom pra mim. Eu comecei a namorar em julho e esse relacionamento mudou a minha vida, porque desde nova, né, gente, eu passei por um momento muito difícil no relacionamento, que eu não quero falar sobre isso aqui. E quando eu comecei esse meu novo relacionamento, mudou a minha vida. E eu pude ser eu. Eu pude ser eu na frente dele. E eu sou eu. Ele sabe por tudo que eu passei também, gente. As crises de ansiedade que eu tive na frente dele, os problemas que eu tive. E aí, em 2019, no Natal, eu tive uma crise muito forte e eu me cortei, que foi esse daqui. Fui pro hospital, tive que tirar ponto, foi o corte mais fundo que eu já fiz. Aí eu comecei a ir na psicóloga. Só que pra mim isso não resolveu muito, eu tava sentindo que não tava resolvendo. Eu deveria continuar, eu sinto que eu devo continuar, porque eu achei que eu melhorei e eu não melhorei, né? E agora eu vou contar pra vocês sobre um assunto que eu não gosto de falar aqui. Aqui não, eu não gosto de falar em lugar nenhum, as pessoas percebem, as pessoas me perguntam, eu não gosto de responder, mas eu entendo e eu vou responder isso aqui pra vocês, tá? Bom, vocês que estão assistindo meu vídeo já perceberam algumas manchas no meu corpo, não sei se dá pra ver, mas eu tenho literalmente no meu corpo inteiro essas manchas brancas. Eu nunca tive isso na minha vida e eu não sei nem por que isso aconteceu. Na verdade, hoje em dia eu sei, né? E eu vou contar pra vocês. Gente, eu achei que eu tinha melhorado, né? Eu passei por essa depressão na minha vida, eu tentei me matar. E eu achei que tudo isso tinha passado, mas na verdade eu só tava mentindo pra mim mesma. Eu tava guardando essa dor dentro de mim. Porque eu criei um bloqueio emocional. Eu não consigo mais contar pras pessoas o que tá acontecendo totalmente, entendeu? As pessoas sabem que eu tenho crises, que eu me machuco, que eu fico mal, que às vezes do nada eu quero só ficar deitada na minha. Mas as pessoas não sabem de tudo do meu sentimento, porque eu não consigo mais contar, não consigo mais falar. E eu fui guardando pra mim, gente. Eu poderia tomar remédio, eu poderia ir no psicólogo, mas eu fui guardando pra mim. E foi nascendo isso. Foi nascendo essas manchas em mim por conta da ansiedade. Eu escutei muita gente falar muita coisa sobre mim, que eu fingi que nem vi. Eu escutei gente inventar mentira sobre mim, pelo meu jeito. E eu me sinto culpada por isso. Eu sei que é errado, mas eu me sinto muito culpada por isso. Cada vez que eu escuto algum comentário, isso me machuca mais. Por isso eu tô aqui pra falar quem eu realmente sou. As pessoas falam que eu sou chata, que eu sou estranha, que eu não falo com ninguém. Gente, eu não tenho amigas mais, como eu falei pra vocês. E só quem me conhece 100% sabe como eu realmente sou é a minha família e o meu namorado, que tá comigo o dia inteiro. Então é muito fácil você chegar e falar assim, nossa, ela não fala com ninguém. E é difícil eu explicar isso pra vocês também. Mas eu não sou mais aquela pessoa, gente, que se divertia nas festas, que curtia. Eu me privei de tudo. Eu criei esse bloqueio dentro de mim, que me machuca demais.
Eu não consigo conversar com as pessoas, mas nem sequer cumprimentar. Então, eu prefiro me privar das pessoas. Eu prefiro não fazer amizade com as pessoas. Eu prefiro ficar na minha. Eu não consigo sair em lugar que tem muita gente. E às vezes eu saio, mas eu não me sinto bem. E eu não sei se é autoestima baixo, se é esse bloqueio, enfim. Gente, esse vídeo nem era pra ser assim, esse desabafo todo era pra ajudar, no caso. Esse vídeo era pra contar a minha história antigamente, mas eu não sei porquê, eu não sei nem se eu vou postar. Eu vim falar sobre isso. Isso me machuca muito, eu me sinto muito mal por causa dessas manchas. E eu tento cada dia melhorar, mas não é fácil. Então, eu tenho no meu coração, porque às vezes você julga as pessoas, às vezes vocês chegam e falam, ai, fulana não sei o que, fulana isso, fulana aquilo, e às vezes não seja isso. A gente tem que entender que todos nós somos humanos, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Eu passei por um momento tão difícil na minha vida, gente, que eu tinha perdido tudo, eu não tinha mais esperança. O meu cabelo caiu e por um momento eu achei que tudo isso tinha acabado. E graças a Deus eu tô aqui pra falar pra vocês que eu melhorei, uns 90%, 80%. E é normal ter recaída, né? Às vezes eu fiz esse vídeo pra falar pra vocês. Quem me conhece sabe como eu realmente sou. E eu mostro isso, gente, pra pessoas que realmente são importantes pra mim, quem eu sou. Porque talvez não vale a pena. Eu sou uma... Tá, é difícil admitir, mas eu sou uma pessoa legal, porque até pra mim mesma eu falo que eu sou chata e por isso as pessoas não gostam de mim. Mas eu não sou tão chata assim, gente. Eu sou uma pessoa divertida. E eu sempre fiz todo mundo rir. E você que tá vendo isso, que acha que eu sou insuportável, que com as pessoas que eu tenho intimidade, eu sou totalmente eu. Só com a minha família, enfim. E eu vim fazer esse vídeo, já que esse é o meu segundo vídeo do canal e o primeiro vídeo vocês não me conheceram muito. Essa sou eu, gente. Cada dia eu trabalho mais pra melhorar. E eu tô muito feliz que eu tô fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer. E que por comentário das pessoas eu não fiz na época, eu acabei excluindo na época que eu fazia os vídeos. Gente, o meu sonho sempre foi estar no YouTube. O meu sonho sempre foi estar no Instagram. E eu sempre me sentia pra baixo, sabe? Eu sentia que eu tava passando vergonha, que não era pra mim fazer aquilo. Eu sentia vergonha das coisas que eu fazia. Mas agora eu tô aqui, tô fazendo, não importa se eu tiver um seguidor, um inscrito, sei lá, se tiver uma pessoa vendo, talvez essa uma pessoa esteja se sentindo do mesmo jeito que eu. Talvez essa uma pessoa esteja criado um bloqueio dentro dela e não esteja bem. E talvez esse vídeo é pra ajudar alguém. Eu sempre quis ajudar as pessoas que passam por isso. Porque eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil ter crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Gente, eu já passei por coisas que ninguém nem imagina. Eu já fui parar no hospital várias vezes por causa da ansiedade. Eu tava normal e do nada eu começava a passar mal, eu não conseguia respirar, eu começava a tremer, eu começava a chorar, eu sentia as minhas mãos dormentes. Quando eu ia ver, eu já tava lá no hospital tomando injeção. Tomava injeção pra acalmar, pra sentir sono, mas eu não sentia sono. Eu tinha muita insônia, dor de cabeça, enxaqueca, dor no corpo, dor nas costas. Eu começava a passar mal e eu não sabia o que era, mas era o meu corpo respondendo. O meu corpo respondia e mesmo assim eu não me cuidava. E até que começou a responder desse jeito, né? Com essas manchas. Então não adianta você esconder, não adianta você fingir que você tá bem. Se você não tá bem, tenta fazer algo que eu sei que dói, eu sei que é difícil. Gente, quando eu tinha depressão, as pessoas chegavam e falavam assim, vamos sair, você tá assim porque você não sai, você tá assim porque você quer. Você tá colocando uma coisa na sua cabeça que não existe. E eu acabava colocando na minha cabeça que era coisa da minha cabeça, mas não era, gente, não era.
Hoje em dia eu entendo e eu fico falando, meu Deus, eu tive depressão, eu sofri assim, como que eu aguentei? E eu só aguentei pela graça de Deus, né? Porque se não fosse por Ele eu não estaria aqui. E talvez você que tá aí vendo esse vídeo esteja passando por isso. E eu quero te ajudar de alguma forma. Nem era pra estar no canal, esse vídeo era pra, o canal era pra ser totalmente diferente. Mas eu prometo, gente, que tudo que eu senti no coração de falar, eu vou vir aqui e vou falar mesmo. Porque gravar é a coisa que me deixa mais feliz no mundo. É uma coisa que não tem como, não tem explicação. E eu sei que se você fazer o que você ama, vai dar certo, mesmo que demore. Então eu não vou desistir. Muito, muito feliz de estar aqui, gravando. Sei lá, gente, cada vez que eu pego meu celular que eu coloco na câmera... Gente, eu ficava no espelho todos os dias, na frente do espelho, falando: oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês, não sei o que, não sei o que. Falando sozinho o dia inteiro. E graças a Deus agora eu não tô falando sozinha, né? Eu tô falando pra vocês que estão me assistindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida e eu tenho um trauma até hoje por isso, gente. Esse é o motivo de eu ser tão na minha, esse é o motivo de eu ser tão antissocial. E eu achei um refúgio, que foi a internet, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês.